Na aula de hoje a gente vai falar sobre semelhança de triângulos. Né? Pelo senso comum, a palavra semelhança nos lembra o quê? Similaridade, coisas parecidas. Né? Mas na geometria, semelhança tem uma definição formal muito importante quando a gente trata de polígonos, né? Principalmente dos triângulos. Então é o que a gente vai ver na aula de hoje, é esse conceito de semelhança de triângulos, a importância disso para a geometria, principalmente para a geometria métrica, que nós vamos utilizar muitas vezes do conhecimento da semelhança de dois triângulos para poder conseguir resolvê-los. Tudo bem, minha gente? Lembrando que para nós resolver um triângulo é achar as medidas que a gente não tem ainda, né? Que não estão explícitas, ou de ângulos, ou de lados, né? Então, se dois triângulos são semelhantes, nós temos aí um caminho para poder tentar resolver o problema. Tudo bem? Mas antes disso, vamos só para lembrar alguns conceitos legais aqui. Olha só, o que a gente está vendo aí? Né? A gente está vendo uma linha, né? Olha, que linha é essa aqui? Como é que essa linha está sendo formada, gente? Essa é uma linha formada por segmentos de reta, não é isso? Partes de uma reta, não é assim? Não é isso que é o segmento de reta? Eles são consecutivos, né? Onde um termina, começa o outro, né? Não é isso, minha gente? Por exemplo, aqui ó, o segmento AB, o segmento BC, o segmento CD, DE, né? Esses segmentos consecutivos, mas que não pertencem à mesma reta, ou seja, consecutivos, mas não colineares, formam o que a gente chama de uma linha poligonal. Tudo bem, gente? Então, a linha poligonal é isso que está aí, tá vendo? São segmentos consecutivos não colineares, tá certo? Então, se você fecha uma linha poligonal, então você tem aí um polígono, tá certo? A gente já estudou polígono, já falamos sobre polígono em outras oportunidades, né? O triângulo, minha gente, é um polígono muito legal, né? Muito importante na geometria. Né? Toda hora a gente está utilizando conhecimento sobre triângulos, as relações que existem entre lados e ângulos, então são extremamente importantes. A gente já falou com mais detalhes sobre outros aspectos, mas hoje nós vamos nos prender, para ser bastante objetivo, na questão da semelhança, né? Mas olha só, um triângulo ele é um polígono de 3 lados, 3 ângulos internos e 3 vértices, não é isso, gente? Vértices são esses pontos aqui, ó, né? Os lados são segmentos de reta, cujas extremidades são os vértices. E os ângulos estão aqui, formados entre dois lados, né? Aí eu tenho, por exemplo, o ângulo ABC, é um ângulo que tem vértice no ponto B, é o ABC, né? Tem também um ângulo BAC, não é isso? Tem aqui o lado AB, o lado BC, o lado AC, não é isso? E os vértices A, B e C. Bom, nós vamos falar então sobre semelhança de triângulo. O que é isso, gente? A gente diz que dois triângulos são semelhantes se e somente se seus ângulos internos são congruentes. Aí eu estou falando na palavra congruência. Né? Na geometria a gente usa congruência quando está falando de medidas iguais. Né? Então, os segmentos podem ser congruentes se tiverem a mesma medida. Né? Da mesma forma, ângulos são congruentes se têm as mesmas medidas. Ora, então se eu tenho dois triângulos cujos ângulos internos são congruentes, como consequência disso, os lados homólogos são proporcionais. É isso que é a semelhança de dois triângulos. Por exemplo, o triângulo ABC e o triângulo A', B' e C' são congruentes porque o ângulo A é congruente ao ângulo, são semelhantes, perdão. O triângulo ABC e o triângulo A', B' e C' são semelhantes, não são congruentes. Né?
Por quê? Porque A é congruente a linha, B é congruente a B', e C é congruente a C'. Tem medidas iguais. Quando isso acontece, esses lados são proporcionais, o que significa que AB, segmento AB, dividido pelo segmento A', B', é igual a razão entre BC e B'C', e é igual a razão entre AC e a linha C', ok? Essa é a razão de semelhança, entendeu, gente? Tá certo? Essa é a razão de semelhança. Significa que os lados que correspondem aos ângulos congruentes são proporcionais. Eu posso dividir sempre o lado. Isso vai nos dar uma ajuda muito grande na solução de muitos exercícios de geometria plana. O importante, na verdade, é que a gente saiba identificar dentro de um exercício, e é o que a gente vai ver aqui, se os triângulos são realmente semelhantes, né? E para isso existem critérios. Vamos lembrar que para ser semelhante, os triângulos terão os lados proporcionais e os ângulos congruentes. Pronto, se eu tenho um par de triângulos semelhantes, isso acontece. Agora, qual será que é o critério de verificação? Será que eu preciso verificar tudo isso, verificar se todos os três ângulos são congruentes e se todos os lados são proporcionais, lados homólogos? Não. Existem critérios de semelhança que a gente vai ver. Bom, olha só o que acontece aqui. Eu tenho aqui dois triângulos que são semelhantes, porque já foram feitas as medidas aqui, ó. Esse ângulo aqui mede 65, esse 65. Esse 75, esse 75, e esse 40, esse 40. Portanto, eles são semelhantes. Consequentemente, a razão entre os lados é sempre a mesma. Olha só, o lado oposto ao ângulo de 65 graus nesse triângulo mede 6. Nesse triângulo mede 3. A razão entre eles é 2. Se eu pegar o ângulo de 75 graus, por exemplo, o lado oposto ao ângulo de 75 graus nesse triângulo mede 8 e nesse mede 4. A razão também é 2. Né? Se eu pegar o de 40 graus, né, o lado oposto aqui no triângulo, no primeiro triângulo é A4, no segundo é 2. A razão também é 2. Ok, galera? Essa proporcionalidade, então, fica garantido no caso dos triângulos semelhantes. O primeiro critério que a gente vai de determinação se dois triângulos são semelhantes, é o chamado critério ângulo-ângulo, critério AA. O que vem a ser isso, minha gente? Ora, se em dois triângulos, dois ângulos são congruentes, gente, que eu posso garantir que os triângulos são semelhantes. Por que eu posso garantir isso? É muito simples. Olha só. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, né? Não é isso? Ora, se dois ângulos são congruentes, o terceiro também será, concorda? Imagine que eu tenho um ângulo de 50 e outro de 80. Então, 130 graus, né? O terceiro ângulo será necessariamente 50 também, né? Então é suficiente que a gente determine ou constate, comprove, verifique que dois ângulos dos triângulos são congruentes. Se isso acontecer, eu posso garantir que os lados são proporcionais, ou seja, eu posso garantir que os triângulos são semelhantes. Esse é o primeiro critério, chamado critério AA ou critério ângulo-ângulo. O segundo critério é o critério lado-lado-lado. Parte justamente da verificação da proporcionalidade entre os lados, né? Então, se eu consigo verificar que a linha A sobre A' é igual a B sobre B', que é igual a C sobre C', então eu concluo que os dois triângulos ABC e a linha B', C' são proporcionais. E, finalmente, é o critério lado, ângulo, lado, né? O que é isso aqui, minha gente? Se eu tenho dois triângulos em que eu verifico que a razão entre dois lados é constante,
e o ângulo entre eles é congruente, então eu tenho uma verificação, ou tem aí um critério de que, de fato, esses dois triângulos são semelhantes. Ficou claro aqui? Ó? Olha só. BA, AB dividido por DE foi verificado ser igual a AC dividido por DF. Né? E ainda que o ângulo A é congruente ao ângulo D. Então, olha só, eu tenho aí dois lados, esse lado e esse, proporcionais a esse e esse. E o ângulo que eles formam é congruente. Então, também tem aí um critério de semelhança de triângulo. Ok, galera? Bom, com esses três critérios, a gente consegue, então, resolver uma série de exercícios, que é o que a gente vai fazer aqui nas próximas aulas. Muito